Olá, pessoal, tudo bem? O tema do trabalho de hoje será a relação dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Constituição Federal de 1988. O grupo do trabalho é a Juliane Cieto, Kevin Oliveira, Laura Barbosa e Maria Clara Albuquerque. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos direitos humanos e como eles estão incorporados na nossa legislação, especificamente na Constituição Federal de 1988. Vamos focar em 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo eles o artigo 2, que trata da igualdade e da não discriminação, o artigo 9, que aborda a proteção contra prisões arbitrárias, e o artigo 11, que garante o direito à presunção de inocência. Antes de começarmos, é importante destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, foi um marco histórico. Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como uma resposta às atrocidades cometidas, buscando garantir a dignidade e os direitos fundamentais de todas as pessoas. No Brasil, nossa Constituição de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, incorporou muitos desses princípios, reforçando o compromisso do país com os direitos humanos. Agora, vamos explorar como esses artigos da Declaração Universal estão refletidos na nossa Constituição. E para começar, nós vamos analisar o artigo 2. Bom, no artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirma o seguinte: que toda pessoa tem capacidade para usufruir os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Constituição, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse artigo, ele estabelece a igualdade e a não discriminação como princípios fundamentais. Na Constituição Federal, isso é garantido no artigo 5, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ele também garante os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E a Constituição Federal, ela vai muito além ao mencionar no artigo 3, inciso 4, que um dos objetivos fundamentais da República é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E isso mostra o alinhamento claro entre o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição. O artigo 9 da Declaração Universal diz: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Esse princípio é essencial para a garantia da liberdade individual. Na Constituição Federal, encontramos um paralelo direto do artigo 5º, incisos 61 e 65, que dizem: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Esses dispostos reforçam a proteção contra prisões arbitrárias, garantindo o devido processo legal e os direitos fundamentais dos cidadãos. O artigo 11 da Declaração Universal estabelece: toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Na Constituição Federal, isso está garantido no artigo 5º, inciso 57, que afirma: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Além disso, o direito à ampla defesa e ao contraditório está previsto no artigo 5º, inciso 50, garantindo que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E para exemplificar como essas normas podem sim ser aplicadas no dia a dia, vejamos alguns exemplos práticos para cada um dos artigos abordados. No artigo 2, nós abordamos uma situação seguinte: um trabalhador que sofre discriminação por sua orientação sexual, ele pode buscar a Justiça do Trabalho ou órgãos como o Ministério Público do Trabalho para denunciar e cessar essa prática. A Constituição garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, protegendo contra essas violações. A partir do artigo 9, trouxemos um exemplo. Se uma pessoa é presa injustamente sem flagrante delito ou ordem judicial, ela pode solicitar
um habeas corpus, que é um instrumento garantido pela Constituição para proteger contra prisões ilegais. E esse pedido pode ser feito por um advogado ou até mesmo por um familiar. A partir do artigo 11, imagine que uma pessoa seja acusada injustamente de roubo. Mesmo com as acusações, ela não pode ser tratada como culpada, até que sua condenação seja confirmada em todas as instâncias judiciais. E durante o julgamento, ela terá o direito à defesa completa, com um advogado e a apresentar provas em seu favor. Aplicando-se essas normas ao turismo, podemos perceber a inclusão de diferentes públicos. Empresas de turismo devem oferecer serviços que atendam a todos sem discriminação. Por exemplo, hotéis e guias turísticos devem acolher turistas independentemente de sua origem, religião ou orientação sexual. E a acessibilidade também é muito importante. Garantir que pontos turísticos e serviços sejam acessíveis às pessoas com deficiências, promovendo a inclusão de todos os viajantes. A partir da Lei 9, podemos ter também o respeito às leis locais. Supondo que um turista estrangeiro que cometa algum erro por desconhecer as normas locais, cometa uma infração de trânsito menor. Ele vai ter o direito a ser tratado de forma justa e de acordo com a lei, sem sofrer arbitrariedades por parte das autoridades. E guias turísticos ou outros profissionais que enfrentam abusos ou detenções injustas no exercício de sua função têm seus direitos protegidos por leis trabalhistas e a Constituição Federal. A proteção para turistas acusados injustamente também. Se um turista é acusado de danificar o patrimônio cultural ou cometer alguma infração, ele tem o direito a ser tratado como inocente, até que as investigações provem ao contrário, além de acesso à defesa legal. E o respeito à reputação dos envolvidos no setor. Empresas de turismo e profissionais que sejam alvos de denúncias têm direito a esclarecer os fatos antes de serem condenados publicamente, garantindo o devido processo. Essas normas podem sim ser aplicadas na escola. Como exemplo, no artigo 2, a gente pode ter a igualdade no ambiente escolar, onde o tratamento é igual para alunos, professores e funcionários, sem discriminação alguma. E políticas inclusivas, com adaptações para incluir alunos com deficiências ou de minorias sociais. No artigo 9, a gente pode ter a justiça nos processos disciplinares, que garante de que os alunos possam se explicar antes de punições. E a proteção contra abusos, onde o aluno pode sim recorrer à direção contra condutas abusivas. E no artigo 11, temos como exemplo a presunção de inocência. O aluno ele não pode ser punido sem evidências claras. E o direito à defesa, onde todos os envolvidos em conflitos têm direito a apresentar a sua versão. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Kelvin, ele é psicólogo e vai conversar mais um pouquinho com a gente sobre essas questões da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sobre a Constituição de 1988. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Kelvin, sou psicólogo. A Kevin me convidou para estar conversando um pouco, né? Falando sobre essa questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição Federal e como, né, eles se aplicam em sociedade, nas pessoas, no nosso dia a dia. E, assim, a gente tem que entender que para elas existirem, a gente tem que entender o que é o ser humano, né, o indivíduo. E a gente entende que o ser humano é um ser social. Ele nunca tá sozinho, ele não faz nada sozinho, ele não vive sozinho. Ele é, por assim dizer, um bicho que tá sempre com alguém, fazendo algo com alguém, vivendo com alguém. Só que para você ter alguém vivendo com outro, eles têm que estar em harmonia. Só que nesse sentido tem sempre muitas discordâncias, divergências, entre outros. Então, para unir, para fazer com que todas essas pessoas estejam em sociedade, num bom convívio, se tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Constituição Federal. Como qualquer outro país, como qualquer estado, cidade, onde você for, vai ter seus direitos, você vai ter seus deveres e etc. E assim, partindo desse ponto, de que elas existem para gerir uma sociedade, a gente entende que a pessoa, a partir desse momento também, ela se sente algo, parte de algo, ou ela pode ser algo, né? Com seus direitos e seus deveres. E como que a gente faz para aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade? A todo momento a gente tem essas questões aplicadas e a gente não vê.
Por exemplo, os direitos iguais para todas as pessoas, no caso, né? A mulher e o homem têm o mesmo salário, sem discriminação dentro do seu âmbito de trabalho. Questões raciais também, né? Por exemplo, a gente vê muitas questões de discriminação de pessoas brancas para pessoas pretas. Religião também, né? Eu acho que em sociedade a gente vê muitas culturas se entrelaçando, a gente vê muitas sociedades se entrelaçando também. Então tem que ter esse respeito, né? Tem que ter essa harmonia para o bom convívio social. A gente pensa também, um ponto que a gente não vê diariamente, mas seria desses direitos, dos direitos humanos, no caso, seria para os detentos, né? Pessoas que infringiram a lei, estão aí presas, né? Em prisões, e a gente às vezes tem um pensamento muito radical quanto ao que a pessoa tem que fazer, por que que ela tá lá, como que ela fez, e não, a pessoa tá ali, ela tá em sociedade, ela também tem seus direitos, ela também é um ser como nós, ela fez as coisas que geraram essa consequência de estar lá, mas não, isso não deixa de fazer com que ela não tenha direitos, ela não possa ter uma mínima qualidade de continuar vivendo e, quem sabe, ser reaceita e reintegrada na sociedade. Então, a gente vê que esses direitos humanos, que as constituições, fazem com que a gente consiga ter esse bom convívio. Porque senão, se um amigo seu não gosta, por exemplo, da mesma cor que você e você discorda, vocês cairiam em brigas, discussões, e a gente sabe que tem que ter um respeito mútuo de um para o outro, tem que ter um bom convívio, uma harmonia. Mas a Constituição e os direitos humanos estão aí para delimitar até onde você pode, até onde não, o que é errado, o que é certo, mesmo que isso possa ser aberto a interpretações, mas ela está ali para nos dar uma luz, para nos guiar nesse começo de convívio e sociedade, e o resto é com a gente. Como vimos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988 compartilham valores essenciais, como igualdade, liberdade e justiça. Através desses artigos e dispositivos, fica claro que os direitos humanos não são apenas princípios abstratos, mas também normas concretas que orientam nosso ordenamento jurídico e a atuação do Estado. Foi esse o tema do trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Até mais!